Olá pessoal, bem-vindo ao Condomínio, podcast imobiliário aqui da Molinos. Eu sou o Matheus, Head de Inovação e Estratégia aqui da empresa. Estou com o Eduardo. Eu sou o Eduardo, CEO da Molinos, e esse vai ser o nosso ambiente para falar muito de mercado imobiliário. Estou com o Marcos. Sou o Marcos, coordenador de marketing aqui da Molinos, responsável por diversos projetos de marketing do brand da empresa e da liderança da equipe também. E bom, hoje é o primeiro episódio, a gente está aqui para falar um pouco sobre como vai ser o podcast, da onde que surgiu a ideia do condomínio. E para resumir, óbvio que a gente vai falar mais e se estender aqui, o condomínio surgiu da ideia da gente falar condomínio com alguém, trazer pessoas aqui do mercado para falar de urbanismo, homestaging, estratégia, marketing, tudo que você pode esperar aqui da nossa equipe, né, dos nossos debates, e agregar para você escutar e assistir esse podcast que vai acontecer quinzenalmente. Na verdade, a palavra condomínio, a escolha desse nome, tem vários significados, né? O condomínio, como é um mercado imobiliário, fica bem nítido no caso, né? Condomínio, né? Agora, condomínio é quem tem realmente o domínio e a propriedade de falar sobre o mercado imobiliário, as pessoas que vivenciam o mercado imobiliário, e o que tem na palavra com, que é onde está ali o nosso logo, que é o logo da Molinos, que é o mais importante no caso desse nome. E a gente brisou muito, né? Quando escolheu esse nome. Na verdade, quem escolheu, quem achou esse nome foi o Matheus, né? E o conversando com algumas pessoas da área de marketing, a gente descobriu que dentro de todo esse nome aqui, a palavra com, né, era a mais importante, porque é com você. É inclusivo. Então, mesmo que você não vá comprar um imóvel com a gente, não vá participar, né, diretamente de uma compra ou de uma venda, você está nos acompanhando em tempo real, você está participando também do mercado imobiliário, está podendo ver os imóveis, como eles são bonitos, onde estão localizados, para, se talvez futuramente for, já vai estar bastante engajado aqui com a gente na hora de fazer uma aquisição, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. E justamente assim, a gente sempre sentiu necessidade de falar um pouco mais, né? A gente sempre fala muito apresentando os imóveis, só que a gente fala pouco sobre o que a gente realmente pensa, né, do Exato. mercado, né? E eu acho que esse espaço é justamente para isso, para a gente conseguir entregar para as pessoas também um pouquinho de como é o outro lado, né? Porque quando a gente está na frente da câmera explicando como que é um ambiente, explicando como que é uma varanda gourmet, uma cozinha, uma sala, um living, a gente acaba tendo pouco sobre como falar do mercado. E aqui a gente vai conseguir falar sobre temas que é muito pouco explorados, né? Urbanismo, sobre a evolução, né? Toda a arquitetônica que as regiões têm, como funciona. Sobre as dores de quem está procurando um imóvel ou de quem está vendendo, quais as reais necessidades das pessoas, né? A gente vai falar também com heads de marketing, a gente vai falar com diretores de construtora, investidores, né, jogadores de futebol, enfim, a gente vai trazer bastante entretenimento aqui para vocês. Eu acho que é interessante, a gente vai conseguir justamente mostrar o aspecto do mercado imobiliário de diversos pontos de vista, né? Porque o investimento no mercado imobiliário, a necessidade de moradia, ela pode fazer sentido para pessoas diferentes, em fases de vidas diferentes e por motivos diferentes, né? E quando a gente traz esse debate e conversa sobre, consegue jogar luz sobre algum assunto aqui, inclusive com especialistas, né? Eu imagino que a gente vai conseguir conversar muito mais com o nosso público e, como você falou, né, da inclusão do também com esse público que não necessariamente quer comprar agora, mas que ele quer saber como funciona, né? Porque muitas vezes a gente toma a primeira decisão, compra o nosso primeiro imóvel, vai para essa baita decisão na nossa vida sem saber nada, né? A verdade é essa. A primeira vez que a gente cai nisso, a gente cai num lugar que a gente está completamente escuro, não sabe muito como que isso está acontecendo, só vai tomando decisão, não sabe se é bom preço, se é mau preço, o que acontece. E a partir do momento que você começa a trazer a pessoa para uma conversa mesmo, para uma roda aqui, né? A gente está conversando, não estamos se entrevistando, a gente está trocando ideia. E esse é o sentido do podcast. Eu acho que é muito melhor para a gente conseguir
surgir ideias daqui, maturar ideias. Na verdade, elucidar, né? Elucidar para as pessoas o porquê da valorização, o porquê da descida ou da subida do preço de algo, né? Realmente incluir as pessoas que participam e acompanham, inclusive, nosso Instagram, né, do que está acontecendo no mercado. Então, às vezes a gente vai mostrar alguns imóveis aqui, a gente vai falar sobre filmagem, a gente vai falar sobre curso, né? Que eu tô até perguntar para o Marcos aqui como que está sendo aí a produção do curso. Pelo menos a gente está na fase de brainstorm, que a gente vai produzir um curso. Queria que você explanasse um pouquinho sobre isso também. Nos momentos de agora, né, nos atuais momentos, a gente está escrevendo bastante coisa, a gente está roteirizando o curso em si, né? É uma parte muito importante, porque tem que ser uma estrutura bem boa para chegar aos finalmente, que é a produção, né, do podcast, do curso em si. Então, a gente está escrevendo muita coisa, decidindo, bolando as estratégias possíveis até a gente conseguir produzir e colocar isso no ar. E eu acredito que vai ser um sucesso bem grande, né? Muita gente procura, já tem muita gente que já chega pra gente, pergunta muita coisa. Quer saber sobre as coisas, então a gente chegou nessa parte do curso e... Aí a gente volta na palavra com, né? Então a gente chegou a falar de pessoas que estão participando do mercado imobiliário, né? As pessoas que participam no mercado imobiliário e os corretores também, que muitos corretores nos procuram, né? Procura a gente para saber, eu posso trabalhar aí, como é que faz para fazer uma parceria com vocês? E então o corretor fica curioso, né, para saber como a gente consegue demandar tanto, né, e abranger um bom território e da forma que a gente está fazendo. Então, para isso o curso, né? Isso eu acho que é muito interessante, porque a gente sempre fala nos nossos vídeos e a gente tenta levar isso a ferro e fogo da maior maneira, que é para as pessoas seguirem a gente no Instagram para acompanhar a nossa rotina em tempo real, né? Sim. E quando os corretores veem a nossa rotina em tempo real, eu acho que deve gerar neles aquela sensação, eles estão em todo lugar, a todo tempo, eles estão sempre trazendo coisa nova, conseguindo trazer uma mercadoria diferente. Só que eu diria que, às vezes 60%, 70% do que a gente faz vai para o Instagram. Tem coisa que não vai, né? Tem coisa que não vai. Imóveis que a gente visita, que às vezes a gente vai ali de última hora e quando a gente não tá com a equipe, né, com algo muito pronto para colocar para vocês, a gente prefere voltar no outro dia, fazer o imóvel. A gente leva muito a sério a questão de marketing, de qualidade, de entrega de material, né? Então eu acho que é interessante para ter essa noção, né? Quando a gente fala que é em tempo real, é realmente em tempo real, mas ainda assim tem muita coisa que acontece, né? Muita coisa que as pessoas às vezes acham que é gravado, né? O Marcos está aqui, ele sabe da demanda. Então, para vocês terem uma ideia, só explanar sobre um ponto. Quando a gente fala, a gente solta um stories daquele imóvel, é porque a gente está em tempo real naquele imóvel. O cliente, a gente já sai de lá praticamente com o imóvel, com o stories editado. O cliente viu aquele imóvel, ele se interessou. A gente sabe que a pessoa que está trazendo as imagens do imóvel nesse momento, que é um imóvel habitado, né? Pessoas estão morando naquele imóvel, que em 95% dos casos são imóveis mobiliados. É o tempo da gente trazer as imagens que estão nas câmeras para dentro do escritório, entrarem lá na parte da mesa de edição, editar. O cliente já está perguntando sobre o imóvel e eu ter um material disponível para poder fazer. Então é uma loucura, né, Marcos? Sim, loucura. E o Stories é a ferramenta essencial pra gente, né? Pra gente conseguir disparar o quão cedo antes esse imóvel para as pessoas verem. Sim. As pessoas do Instagram acompanharem. E é por isso que a gente martela tanto isso da parte de acompanhar a gente no Instagram e acompanhar os Stories da nossa rotina. Porque a nossa rotina nunca para. E cada dia que a gente posta algo no Stories é algo completamente novo. A gente nunca tá na mesmice, né? Principalmente os imóveis que vão pro feed, eles são selecionados a dedo. Sim, igual o Matheus falou, não é todos os imóveis que vão pro feed, né? A gente seleciona a dedo a mercadoria e a gente trabalha o melhor jeito possível para disparar eles. A gente tem um time grande aqui, né? A gente tem um time grande. A gente tem por volta aí de 6 a 8 pessoas trabalhando diretamente com a parte do marketing, sejam eles filmmakers, heads de atendimento, a parte de pessoas de captação que trabalham interligadas full time, né? Full time, e eu acho muito interessante, né? Porque a gente cobre fortemente assim o nosso
quadrilátero, né? É uma área aí de uns 2 km quadrados, vamos falar assim, né? Mais ou menos 2 km quadrados. Então a gente tem isso para cobrir um quadrilátero que não é tão grande. Óbvio, né? Vocês que acompanham a gente há mais tempo já viram. A gente tem imóveis fora aqui da região da Zona Leste, a gente tem imóveis Zona Sul, Alphaville. Só que a gente tem que cuidar primeiramente do nosso quintal, né? Não dá pra gente olhar o quintal do vizinho se a gente não cuidar do nosso. E a gente leva isso a ferro e fogo e trabalha muito forte especificamente essas regiões. E o que eu acho muito interessante também é que dos corretores que vêm trabalhar com a gente, né? Quando eles entram aqui, e geralmente eu faço essa adaptação com os corretores, né? Os corretores novos que chegam, eles geralmente, né, passam por mim essa adaptação nova à casa. É muito diferente o que eles estão acostumados de outras imobiliárias para o que a gente tenta assemelhar eles aqui, né? Quase que falar, esquece isso, esquece boa parte do que você praticava e a gente vai recomeçar aqui do zero, mas para você recomeçar sem vício e para você conseguir fazer aí a sua esteira girar da melhor maneira possível, né? O Marcos pode até falar um pouco mais sobre isso, porque ele está diretamente ligado, né, ao atendimento dos corretores, né? Então, quando o corretor entra aqui, ele realmente gera um atrito, né? Não que seja um atrito ruim, mas é aquele atrito de que é o costume de poder se adequar a essa nova plataforma, que é uma plataforma muito mais aguda de trabalho, né? Não são todos os corretores que têm o perfil que já conecta assim, direto com o nosso pensamento e o nosso método de trabalho. Por isso que a gente tem que dar o approach necessário para o corretor, né? Ajudar ele da melhor maneira possível para ele se adequar ao nosso perfil. Que é um perfil diferente das outras imobiliárias, isso é fato. É um método de trabalho diferenciado que a gente usa, né? O trabalho que a gente faz aqui é um trabalho 360, né? O marketing, ele trabalha desde TikTok, Instagram, Facebook, site, o canal do YouTube, o nosso em visitas em imóveis de terceiro, é um dos maiores de São Paulo, né? Então, do Brasil, né? Então é muito acompanhado, pessoas do exterior já compraram imóveis com a gente, pessoas de fora de São Paulo, o alcance é muito grande, né? Então a gente acabou até divulgando muito o bairro, né? Muito. O bairro, eu posso até passar aqui uma experiência que eu tive com uma pessoa de fora, que era uma amiga minha do mercado imobiliário, da Zona Norte, e quando ela chegou aqui no bairro, porque a Zona Leste ela tem essa vamos falar desse assunto que é um pouquinho... Não tem um marketing pessoal muito forte. Exato, né? Falta um branding Zona Lost, né? O pessoal coloca um monte de apelido, mas na verdade, assim, as pessoas que vêm e hoje entram no Tatuapé, entram no Anália Franco, até mesmo no Carrão aqui, que é esse miolo que está crescendo muito, estão realmente se impressionando com o que está acontecendo. Eu acho que até mesmo o pessoal da Zona Sul agora já enxerga a ponta aqui dos bairros, né? Seja Moca, seja Tatuapé, Anália Franco ou Carrão, de uma forma diferente. É que o que acabou acontecendo também nos últimos anos é que se a gente pegar ali mais ou menos em 2010, 2009, quando foi o boom aqui da Zona Leste, né, que sendo os principais empreendimentos nessa virada aí, o metro quadrado da Zona Sul ele estava ali já em torno de uns 16 mil, enquanto aqui o metro quadrado estava em torno de 6 mil, 7 mil. E se a gente for ver 10 anos depois, o metro quadrado aqui já está chegando em 20 mil, enquanto lá subiu para em torno de 24, 23. Então lá não subiu tanto e aqui disparou muito, né? Disparou muito. Óbvio, lá vão ter empreendimentos com metro quadrado de 50 mil, 40 mil, existem. Mas aqui também a gente vai ter imóveis que o metro quadrado passa dos 20, 30 mil, né? Então, e essa disparidade, ela diminuiu essa diferença, né? E as pessoas começaram a entender que a qualidade de vida não necessariamente é sinônimo de pagar caro num imóvel e que você tem padrões de construção, e isso já foi dito pra gente por próprias gerentes de construtoras grandes na Zona Sul, né? Que o padrão de qualidade das construtoras da Zona Leste são padrões elevados que até para eles competirem é difícil, né? Então, eu acho que isso valoriza muito. E aí você tem, por exemplo, imobiliárias como a gente que viram expoentes a território do estado inteiro, fazendo um trabalho regional e conseguindo levar isso a nível nacional. Você tem construtoras fortes, você tem restaurantes, por exemplo, o Vila Anália, que é um restaurante recém-inaugurado aqui no Anália Franco,
ganhou diversos prêmios da Veja no ano, né, da categoria de gastronomia. E até pouco tempo era impensável você ter restaurantes aqui na Zona Leste que competissem com os restaurantes dos Jardins, do Itaim Bibi. Você tem, por exemplo, o restaurante do Antônio Camargo Cepa, que é guia Michelin. Então isso, há um tempo atrás, era impensável, nem é tanto tempo. É coisa de 10 anos. E hoje em dia isso já é muito pensado e você vê que a Zona Leste não depende mais, né? Você não precisa ir para a Zona Sul para comer bem, você não precisa ir no shopping da Faria Lima, você está super bem servido aqui, né? A Moca é um bairro, o bairro mais próximo do centro. Ela cresceu relativamente muito bem, mas não conseguiu também acompanhar o crescimento do Tatuapé e nem do Anália Franco, né? E isso se deve à competência das construtoras que se abrigaram aqui. Sim. No caso, é importante falar, a Porte é a principal construtora do bairro e eu posso até dizer que eu conheço empreendimentos na Zona Sul, conheço o Lindenberg, conheço sinceramente o padrão construtivo da Porte, seja ele da Onoda, que hoje não constrói mais, né? A Hernandes também são muito caprichosos, assim, pensam muito realmente no cliente. Não é uma construção feita a toque de caixa, é uma construção esculpida realmente. Você tem itens, são diversos itens que já são entregues direto na construção, né? Existem apartamentos que nem no contrapiso são entregues mais. Então, isso também, o crescimento, obviamente, em grande parte também, né? Vamos dividir. A gente tem a parte gastronômica, a gente tem um bairro muito, muito bom, que é um bairro relativamente plano, né? Ruas que estão abrigando aí excelentes restaurantes que nem você citou, mas a gente também deve aí boa parte desse crescimento e sem dúvida nenhuma a essas construções prime que o bairro tem aí. E assim, para mim, o melhor de tudo é que o único déficit da Zona Leste já é identificado, que é a parte da questão de empreendimentos comerciais, né? Porque enquanto você tem a Avenida Paulista, você tem Berrini, você tem Faria Lima, você tem Brigadeiro Luiz Antônio, aqui você tem a Radial, mas que é uma avenida muito mais de passagem do que uma avenida de ancoragem comercial, né? Vamos usar esse termo. E isso está mudando. Está mudando. Com diversos projetos, investimento bilionário das construtoras, principalmente da Porte, que a gente citou aqui. Mas eu acho também interessante pegar, por exemplo, a Diálogo está indo para esse lado também, mesmo sem um plano tão robusto como deixa o Platina, mas de colocar comerciais à disposição, prédios com fachada ativa e tá construindo nessa região. E esse é o único déficit da Zona Leste e que já está sendo sanado. Então, quando você tem uma região que perde todos os seus déficits e começa a ter só benefícios, é impossível essa região não virar a Meca, né? A menina dos olhos de ouro da cidade de São Paulo. Até porque o legal da Zona Leste e o bom quando você tem uma região que se desenvolve um pouco depois das outras é que ela aprende com os erros das outras e não comete os mesmos, né? Exato. Então, por exemplo, você tem a questão da Zona Sul que é ligada pela 23 de Maio e que é uma avenida que não funciona tão bem. Acho que é consenso para todo mundo que usa 23 de Maio. Separa a cidade em dois e acaba travando muito toda a Zona Sul. Aquela região ali em volta de Ibirapuera não funciona. Você tem a Faria Lima, que até que é uma avenida que funciona, mas a Berrini de fim de semana é uma avenida fantasma, não funciona igual a Avenida Paulista, por exemplo, que atrai gente. E aqui na Zona Leste a gente está caminhando justamente para acertar nesse ponto. Então você não vai ter só comerciais que de fim de semana não funcionam. A gente vai ter o maior teatro aqui de São Paulo, né? Um teatro gigantesco também nesses projetos. Isso tudo é justamente o quê? Aprendizado com erros de outras regiões, que a região leste não vai cometer os mesmos e vai conseguir se consolidar muito também através disso, né? Até comecei a falar daquela minha experiência pessoal e não terminei, né? Da menina que veio. Então a gente foi se aprofundando, né? Perdeu até o foco. No caso, quando ela chegou aqui, ela realmente entrou, né? E falou, nossa, mas é grande assim, os imóveis são... Eu falei, são, realmente. Então assim, era corretora do mercado imobiliário na Zona Norte e a gente sabe que o Alto de Santana ali é onde está abrigado os maiores empreendimentos de luxo da Zona Norte, e que quando ela chegou aqui, sinceramente, ela já disse para mim que não existe nenhum tipo de comparação com o que a gente tem aqui dentro do bairro hoje, né? E um outro detalhe, que só para complementar o que eu tinha falado, o prédio do Joia. Quem é do bairro vai saber. A gente tem o Ferrara.
Então, assim, o Ferrara foi um prédio que o Joia era um construtor, ele quebrou, o prédio ficou lá sem terminar. Os proprietários que ficaram com o empreendimento lá parado por alguns anos conseguiram se reunir, formaram uma comissão, levantaram o prédio sozinho nessa comissão, e ele foi simplesmente, assim que ele ficou pronto, quando os proprietários conseguiram, ele ficou derretido. Ele foi derretido. Assim, ninguém vendeu nenhuma unidade. Tipo, aquele sentimento da demora da entrega por causa desse problema, né? Não ficou um sentimento ruim, né? A gente tem muitos clientes proprietários ali, e assim, eles simplesmente alugaram em questão de semanas. O prédio ele foi invadido, vamos dizer assim. Foi invadido. Com preço de locação lá em cima, não tem uma unidade para alocar naquele prédio. As gigantes, né? Inclusive as unidades maiores, as mais caras, empresas enormes vindo se hospedar aqui no bairro, né? E isso é fruto, né, de uma demanda reprimida. Exato. E é um prédio que está lá dentro do eixo Platina, né? Exato. Se eu não me engano, ali, se não está dentro, está muito próximo. 200 metros do primeiro da Vilela ali, né? Super perto. Inclusive é uma região até mais adentro do miolo do bairro, né? Mas a região da Radial também é muito inteligente, porque é perto de metrô. A gente tem ali as 2 estações, né? Aliás, 3, tem a estação Belém também, né? Tem Belém, Tatuapé e Carrão servindo ali a Radial. Cara, quando o projeto começar a ter os lançamentos do eixo Platina, já teve o Platina, né? Esse que eu ia falar, a bola da vez agora é o Platina, né? O Intercity Hotel comprou toda a parte de estúdios lá, né? De hotéis provenientes desse edifício em questão de pouquíssimo tempo. E é uma bandeira internacional, uma bandeira enorme. Então, assim... O eixo Platina como um todo é um projeto muito ambicioso. Gigante, assim, né? Muito ambicioso, gigantesco. Se as grandes marcas estão vendo com bons olhos... e com estudo assim ferrado, né? Dentro disso que o Marcos falou, eu vou até virar para a câmera aqui e falar: se você é investidor, está assistindo o podcast, contata a gente, porque sinceramente investir nesse polo aqui, hoje eu posso chamar o Tatuapé e a Anália Franco de polo, né? Aqui tem tudo. Então, enquanto uma pessoa da Zona Sul precisa procurar uma loja, vou dar um exemplo banal, uma loja da Samsung, e em um ponto na Zona Sul, aqui no Tatuapé tem uma loja da Samsung, lojas próprias, eu estou dizendo. Então, assim, é um polo onde aqui na Zona Leste tem absolutamente tudo. Paris 6, vamos falar de gastronomia, uma loja da Samsung, uma loja da Apple, enfim, aqui você tem absolutamente tudo. Excelentes escolas, eu já vi, né, cliente procurar imóvel, né? Eu me apresentei como CEO, mas eu sou corretor de imóveis, né? Essa é a minha real função. Eu sou um corretor, sempre vou ser corretor de imóveis, e nas minhas andanças aqui mostrando imóveis, eu já vi muitos clientes da Zona Sul estarem aqui por causa do Colégio Mendel, por exemplo, do Agostiniano Mendel. Então, a procura de uma escola, colocar o filho numa escola nesse sentido. Então, escola, hospitais, parte de gastronomia, enfim. Se você é investidor, não conhece, não se aprofundou, deu uma limitada aí na questão do valor de metro quadrado onde você está trabalhando, vem procurar a gente, vem conversar sobre o mercado imobiliário aqui do bairro. E o legal do Tatuapé, o Anália Franco talvez nem tanto, né? Mas o Tatuapé, principalmente no miolo, ele é um bairro muito boêmio, né? É um bairro que, assim, você não tem só vida durante o dia e à noite fica parado, né? É um bairro que durante a noite você tem uma vida noturna movimentada, você tem seu lado dos restaurantes, dos bares, iluminação, né? É um bairro que é muito gostoso de andar, porque você tem ruas como a Itapura, por exemplo, que é como se estivesse andando no Oscar Freire, né? Não, a Itapura... durante a noite você tem restaurante, você tem bar, você tem um monte de lugar para você caminhar. Eu mesmo já mudei muito a minha rotina de só ir em shopping para, vou andar aqui pelo miolo do bairro, ver o que a palavra pitoresca, ela encaixa perfeitamente. Você já se imaginou aí caminhando numa rua super arborizada? O Tatuapé é muito tranquilo, muitos locais aqui são muito tranquilos, repletos de gente e com vida e com movimento, né? Não é um local escuro, são ruas arborizadas, iluminadas, os prédios iluminados, assim. Enfim, é um lugar que se assemelha muito a Moema
Muito. Eu poderia dizer assim, Muito. o Tatuapé, nessa localização, Anália Franco aqui, ele está muito próximo de bons locais ali de Moema, né? E fora da rota de avião. Também, é isso. Por mais que tá perto do aeroporto internacional, né? Exato. A gente nem chegou a comentar disso. Com 2 shoppings enormes, né? Fora o parque também, que a gente não citou. O parque, 2 parques. Esse é um ponto... Os apartamentos aqui de frente pro parque são muito preteridos, né? E eu acho interessante também, porque, querendo ou não, a gente tem que fazer um marketing diferente, né? Sim. Trabalhar imóvel, principalmente de alto padrão aqui, é como se você fosse ter uma hamburgueria fast food, um McDonald's, e você ter uma hamburgueria premiada, né? Que faz aquele hambúrguer artesanal, aquele hambúrguer trabalhado, premium, né? Carne Angus. E o imóvel de alto padrão aqui é isso, né? Até porque aqui não tem muito imóvel que não seja do alto padrão. Quem consegue terreno aqui vai ter que construir de alto padrão. Sim. É a demanda que existe hoje, né? Apesar de não ter mais nenhuma outorga, né? O projeto diretor ainda demandando construção de estúdios, né? A própria Porte construindo que estúdios, de alto padrão, né? Estúdios de alto padrão. Os últimos terrenos com um projeto aprovado para imóveis acima de 80 a 120 metros, ele já tá difícil de encontrar. Então foi esse nosso primeiro encontro, né? Pra gente falar um pouquinho do nome do podcast, né? Falar sobre... Você viu que a gente foi se aprofundando. E assim tem muito assunto pra gente falar. Então foi esse o nosso primeiro bate-papo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Bom, não se esquece de acompanhar a gente nas redes sociais. Se você está vendo isso pelo Spotify, tem também a versão em vídeo lá no nosso canal do YouTube. E se você está vendo no YouTube, você pode acompanhar a nossa versão lá no Spotify em áudio para acompanhar você aí na academia, na sua corrida, onde você estiver. Uhum. Bom, acho que é isso, né? Pedir pro pessoal mandar as dúvidas que eles tiverem aí nos comentários, né? Seja do YouTube, seja no Instagram, não sei, aonde for aparecer o nosso podcast que a gente pretende colocar aí nas redes. Mandar as dúvidas, mandar as perguntas, né? Mandar, dicas de convidados pra gente trazer aqui também. Acho uma boa. E acho que é isso, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.